Já de cara o tipo de homem que você sabe que vai te tratar mal. Sim, estou estereotipando. Absolutamente ridículo, Serena Van der Woodsen jamais daria certo num relacionamento, porém ela precisa ter toda a atenção pra ela. Ela gosta de ser a única pessoa no pensamento do cara, e ela só consegue sair com o cara por vez, isso é até claro quando ela tá traindo ele. Na minha opinião, ele mereceu todo o tempo que ele ficou na cadeia. Me julguem. "Ah, mas ele odiava esse mundo, ele gostava dela", porra nenhuma. Olá, eu sou a Thay, se essa é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal, e se você é um inscrito retornando, seja muito bem-vindo de volta. Aqui eu gosto de falar sobre personagens fictícios como se eles fossem pessoas da vida real, e hoje, como você já viu no título, nós vamos falar da maior it girl dos anos 2010, Serena Van der Woodsen. Desde quando eu fiz o vídeo sobre a Paris Geller e mencionei essa dualidade de personagens que é muito comum, essa vibe Serena versus Blair. Eu acho que a Rory e a Paris têm uma coisa similar. Eu vim pensando muito sobre Gossip Girl, venho pensando muito sobre a Serena e a Blair em si. E reassisti alguns episódios da série e venho tentando realinhar os meus pensamentos sobre essa personagem pra trazer um vídeo sobre ela. E assim, eu acho que em geral, quando a gente vê coisas sobre a Serena na internet, existem 2 versões, tal qual existem sobre a Carrie de Sex and the City, por exemplo. Se você não sabe, eu estou assistindo Sex and the City pela primeira vez agora, eu nunca assisti antes, e faço vídeo de reações às temporadas, se você quiser assistir, vai estar nos cards, vai estar no tá aqui no canal em algum lugar. Na época que Gossip Girl aconteceu, e eu posso falar de Gossip Girl com propriedade, porque eu assisti em tempo real, na época dessa série, a Serena, ela era muito amada. Tinha essa coisa de ou você é uma Serena ou você é uma Blair, sim, mas a ideia que se criava na época quando a série começou, era de que a Serena era aquela que deveríamos torcer por. Ela era a boazinha, ela era quem todo mundo queria ser. E é claro, ao longo da série isso mudou um pouco, mas em geral ela não era uma personagem necessariamente odiada. Existiam pessoas que preferiam a Blair, entre uma e outra, mas ela não tinha ela não causava esse desgosto que eu vejo causar hoje em dia, sabe. Todo mundo queria ser a Serena, ter o cabelo da Serena, se vestir como a Serena, e essa era justamente a intenção da série. Mas depois de muitos anos, quando as pessoas começaram a reassistir Gossip Girl como adultos, houve esse movimento, tal qual com Sex and the City e a Carrie, de enxergar a Serena sob um outro ponto de vista e dessa vez torcer pela Blair em detrimento da Serena, não gostar mais da Serena, torcer contra ela. Se criou essa coisa de reavaliar a Serena como a amiga má. E eu acho que isso é válido sim, mas eu também acho que a personagem da Serena foi muito mal utilizada nessa série, e que ela tem uma história muito trágica, apesar de ser muito odiada pelas pessoas. E eu acho que toda essa revolta contra a Serena que surgiu nos últimos anos, não leva em consideração a história triste que a personagem tem. O que me faz questionar, seria ela de fato uma pick me girl e apenas isso, e é assim que a gente deveria avaliá-la na série? Ou existe mais por detrás da personagem da Serena? E já salientando aqui que a ideia do vídeo é investigar o que existe mais por detrás da personagem da Serena. Assim, dificilmente vou sentar aqui e vou fazer um vídeo única e exclusivamente pra apontar todos os erros ou o quanto eu detesto uma personagem feminina, tá. Isso é impossível de acontecer se eu eventualmente falar sobre um personagem masculino? É claro que não. Mas sobre uma personagem feminina, eu não acho que é produtivo, dentro da nossa sociedade. Óbvio que por ser mulher e porque eu me acho mais interessante, eu acho mais legal, eu gosto mais de parar com as personagens femininas e analisá-las dentro da sua complexidade, ainda que personagens que a gente deteste muito, ainda que personagens que sejam propriamente mau caráter e que tenham cometido inúmeros erros, eu acho muito mais interessante, sobretudo se existe esse conceito de odiar tanto a personagem, falar dela de uma maneira diferente, enxergá-la de uma maneira diferente. Não teria graça pra mim sentar aqui e fazer mais um vídeo falando sobre o quanto, sei lá, a Blair no final era mais importante pra história, e porque ela era uma amiga melhor e ela merecia mais e blá 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 blá. Sabe, eu acho que se for pra eu fazer esse tipo de vídeo,
não preciso fazer, tô perdendo o meu e o seu tempo também. Então, antes que venham comentários como tiveram no vídeo da Bernadette, por exemplo, dizendo que eu só justifiquei todos os erros da personagem ao longo da série e enalteci a qualidade dela, etc e tal, puxei o saco da personagem, por assim dizer, deixando bem claro que a ideia do vídeo é essa, ir pra além das coisas óbvias a se dizer sobre a Serena. Outro ponto é que eu apoio os erros e os acertos das mulheres. Então, se eu tiver que sentar aqui e fazer um vídeo de 30 minutos dizendo o quanto eu odeio o Howard de The Big Bang Theory, eu vou fazer. Mas eu não vou fazer isso com a personagem feminina, simplesmente porque eu acho que já tem ódio às mulheres demais nesse mundo. E se você quiser me chamar de misândrica por causa disso nos comentários, vá em frente. Bom, vamos lá. Eu acho também que muita gente simplesmente, sei lá, odeia ser. Eu tô usando odiar aqui de uma forma assim ampla, não tô dizendo um ódio grosseiro da personagem, mas não gosta, vamos dizer assim, a Serena simplesmente porque gosta mais da Blair. E eu também acho a personagem da Blair mais interessante de se assistir. Ela produz mais entretenimento na tela. Muito porque eu acho que a atuação da Little Mister é melhor do que a atuação da Blake Lively. Mas eu também acho porque escreveram a Blair melhor do que escreveram a Serena. Só que só enxergar isso é deixar de perceber que quando a série começa e no decorrer dela também, a Serena lida com vários traumas do convívio social ali que são traumas da criação dela, tal como a Blair tem, a Serena também tem. E o que eu acho muito interessante quando a gente para pra analisar Gossip Girl, é que existe esse conceito dos fãs, ou mesmo de quem não é fã propriamente, mas já viu a série, de que Gossip Girl retrata algo muito fantasioso, sabe? Algo muito impossível, algo que é muito ficcional e não tem nada, com raiz na realidade ali. Quando na verdade isso não é verdade. Apesar de Gossip Girl retratar um mundo que, pra grande maioria das pessoas que assistiram a série, tá muito longe da nossa realidade, mas, tipo assim, muito, muito distante mesmo, é algo que nunca vai nos acontecer, principalmente porque retratam pessoas que estão ali crescendo com dinheiro generacional, e mesmo que a gente fique rico da noite para o dia, esse dinheiro não vai ser generacional propriamente dito, existe. Tem um pé na realidade, só é uma realidade que a gente não conhece, que a gente não viveu. Inclusive, quando eu penso na história da Serena, principalmente o relacionamento dela com a Lily, a mãe dela, me vem muito à cabeça a Paris Hilton. Eu acho que a Serena eu não sei se isso foi feito, propositalmente, mas pra mim a Serena ela é uma criação fictícia da história da Paris Hilton, assim, muito próxima. Até mesmo no jeito dela, nessa ideia da persona. E principalmente o relacionamento que a Paris teve com a mãe ao longo da sua criação, a Cat. Então assim, apesar de não ser uma boa representação da experiência da grande maioria dos adolescentes, Gossip Girl é uma boa representação da adolescência desse 1% da população, sabe? São de fato pessoas que cresceram com quantidades tão infinitas de dinheiro e poder que as regras do jogo, as regras da vida pra eles funcionam de maneira diferente. E quando a gente conhece a Serena na série, ela tem só 16 anos, o que às vezes é muito fácil de esquecer, principalmente pela maneira como todos os adolescentes ali da série se comportam como adultos, né, fazem coisas de adultos. Mas também porque ela tem já ali uma carga emocional e traumas pra durar uma vida inteira. Ela bebe descontroladamente, ela usa não quando a série surge, mas a série conta que ela tinha essa postura de beber descontroladamente e usar muita droga pra poder fugir da sua realidade. E que, ao invés de ser vista como um ser humano, ela já foi desde muito nova objetificada. A série inteira, mas principalmente as temporadas onde ela ainda é menor de idade, mostram constantemente a Serena sendo perseguida, homens adultos babando em cima dela, fazendo grooming com ela. E não, nenhum comportamento desses caras com quem a Serena tem um relacionamento, ela sendo menor de idade e eles sendo muito mais velhos, é justificável por causa da maneira como ela se comportava, como ela era madura e etc e tal. Porque independente de qualquer outro argumento que tente se usar, ela continuava sendo. E se você acha que é ok ter qualquer tipo de relação física, sexual, amorosa com um menor de idade só porque ele se comporta de maneira adulta, só porque ele deu em cima de você, por favor, se retire da sociedade. Desde muito nova, a Serena ela foi super negligenciada por ambos os pais e sido alvo de homens e mulheres. Ela era aliciada o tempo inteiro. E assim,
A verdade é que ela nunca teve nenhuma noção de estabilidade, a não ser a estabilidade financeira que a fortuna da família dela proporcionava a ela. Mas ela não tinha estabilidade emocional, sabe. A família dela era muito desestruturada e eu não acho que a Serena tinha alguém que a amasse e se importasse genuinamente com ela, sabe. Com exceção, talvez, do irmão dela, o Eric, mas que eventualmente na série eles acabaram meio que, separando aquele relacionamento bonito de irmão e irmã que eles tinham. E por ser sempre largada sozinha, isso a forçou a agir como adulta muito cedo. Ela era uma menina com daddy issues, mas também com mommy issues, que buscava atenção e amor em homens, em grande parte homens mais velhos, que era a atenção e o amor que ela não recebia dos pais. A sensação de segurança, de conforto, de cuidado que ela não recebia dos pais. E o interessante da Serena é que ela não se apaixonava, ela ficava obcecada por uma pessoa. E então ela sabotava esse relacionamento ali no meio do caminho. Quando a série começa, o pai dela tá, sabe-se lá Deus onde, e eles contam que a Lily trocava de relacionamentos como ela trocava de roupa, estação por estação. E não só isso, como a Lily não era uma mãe presente, nem física nem emocionalmente, ela deixava a criação dos filhos a cargo das babás, eles falam que eles foram criados por babás. Ou então, ela deixava eles a cargo da família, dos amigos. Então, eles contam que a Serena passava muito tempo na casa da Blair, por exemplo. Não que a mãe da Blair fosse muito melhor, mas um pouquinho mais presente do que a Lily. A Lily só se fazia presente quando ela precisava mostrar a decepção dela com a Serena, de alguma maneira. Linda, carismática, desejada, invejada. A verdade é que a Serena, ela tinha uma tremenda baixa autoestima. E mais importante, ela não se sentia merecedora de amor, ela não se sentia merecedora de qualquer validação que ela recebesse das pessoas, por algo que ela fez. E ao mesmo passo que a Blair era extremamente insegura, a Serena era extremamente carente. Ela não tinha uma ideia clara de quem ela era ou o que ela poderia ser na vida e por isso ela tinha muito medo de ficar sozinha, ela precisava ter sempre alguém com ela. Fosse ali a Blair ou um figura de um amigo, ou fosse um relacionamento amoroso, e por isso ela estava sempre pulando de relacionamento para relacionamento, tal como a mãe. Eu também acho que a Lily era propositalmente má com a Serena, pelo menos ali no começo da série, porque sentia inveja dela. A Serena era uma constante lembrança pra Lily de como ela era quando ela era mais jovem. E também de como a Lily falhava como mãe. A única coisa que a Lily se preocupava era com a sua imagem. Toda vez que a Serena se metia em algum tipo de problema, a primeira atitude dela era se livrar da Serena. Era esconder o problema de alguma forma, ou mandar a Serena para algum outro lugar, mandar ela para uma clínica, para um reformatório, para uma escola distante. Ela nunca se propôs a sentar, conversar com a filha. É muito parecida com a história da Paris Hilton, se você já assistiu o documentário dela, se você não assistiu ainda, eu super recomendo. Porque a verdade é que a Lily, ela não queria lidar com a Serena, ela só queria que o problema sumisse e desaparecesse de alguma forma. Então era muito mais fácil só se livrar da Serena, só mandar ela pra longe, do que realmente fazer o trabalho de entender por que que a Serena havia agido daquela maneira. E na grande maioria das vezes, a culpa era da Lily por a Serena ter se metido em determinado problema. Tem um episódio que agora eu não lembro qual é, onde ela fala que a Serena nunca foi uma criança, mesmo quando ela era criança. E isso me deixa muito triste, porque ela não teve a oportunidade de ter essa inocência, meio que foi roubada dela. Ela precisou se comportar como adulta, porque a mãe não fazia o papel de adulta ali pra ela. Ela perdeu esse direito de ser criança, porque a Lily não queria tratá-la como uma. Que fique muito claro, nenhuma criança toma a decisão de não se comportar como uma criança. Ela geralmente é levada a se comportar de maneira madura, adulta, por alguma condição no ambiente onde ela tá, ou por algum evento traumático pelo qual ela passa. E a Lily, ela não conseguia nem conceber que a Serena fosse a vítima nas situações. Como, por exemplo, quando ela assiste aquele vídeo que a Georgina gravou de um cara basicamente forçando o sexo com a filha dela ali, nitidamente sob efeito de drogas ou bebidas, quase desacordada, ela não tem a reação normal de um pai ou de uma mãe, que seria sentir raiva, sabe, da situação, sentir raiva da amiga que gravou o vídeo e claramente ali sem o consentimento da Serena, isso é extremamente óbvio naquele vídeo. O instinto de proteger a filha a todo custo. O que ela sente é desgosto pela Serena, porque ela se colocou naquela situação. E é justamente essa que é a essência de Gossip Girl, quando retrata
todos aqueles personagens, com exceção do Dan e da Jenny, né, eu diria. Apesar de todos eles terem fontes infinitas de dinheiro e poder, eles nunca receberam amor, atenção, empatia dos seus cuidadores. Eles pareciam que tinham tudo, mas se você enxergasse mais de perto Gossip Girl, eles na verdade eram solitários, deprimidos, inseguros e principalmente infelizes. Bom, e é claro que pra falar da Serena a gente tem que falar dos relacionamentos dela, porque não é como se os roteiristas tiverem se dado ao trabalho de escrever muito mais para personagens mesmo. E eu não vou falar sobre todos os relacionamentos românticos que a Serena tem ao longo da série, porque a gente ficaria aqui por horas, mas vou listar aqui alguns mais importantes ou que mais me irritam na série e endereçá-los. Em nenhuma ordem específica, só na ordem que eu lembrei deles mesmo. Então vamos começar com Dan Humphrey, a própria Gossip Girl, que do aquele way você nunca vai mudar a minha opinião de que o Dan usou a Serena como uma entrada, como uma oportunidade de entrar ali naquele mundo dela, o qual ele queria muito. Ah, mas ele odiava esse mundo, ele gostava dela. Porra nenhuma. Ele a encontrou naquela festa no primeiro episódio e ela foi a única que falou com ele, que o enxergou como uma pessoa, e ele soube ali que seria ela quem ia colocá-lo dentro daquele grupo, porque ela era a única que não o via como inferior, porque ele não tinha dinheiro. Ele até era obcecado, mas pela fantasia que ele construiu da Serena van der Woodsen, não por quem ela era de verdade. O Dan, na primeira temporada, enxergava a Serena da mesma maneira que a Blair enxergava, e ele só não tinha a coragem de dizer isso sobre ela. Porque todas as vezes onde ele de fato enxergava a Serena e não essa construção da Serena, ele se decepcionava e ele se afastava dela. Ele também se achava melhor do que ela porque ele a via como uma menina cabeça oca, que não tinha os mesmos princípios, as mesmas morais que ele, quando no fundo ele era Gossip Girl o tempo inteiro. E não somente ele se sentia intimidado, porque ele sabia que a Serena poderia ficar com qualquer cara, poderia largá-lo a qualquer momento, como ele era super manipulador e ele tinha inveja do status dela. E não satisfeito, ele se apaixonou e namorou a melhor amiga dela mais pra frente na série. Ele escreveu um livro que mostrava ela como uma pipa voada obcecada por homens. E, né, falou mal dela a série toda como a Gossip Girl. Ah, mas eram as pessoas que mandavam os relatos pro... Mas você postava, sabendo a merda que ia dar. E eu tenho certeza que se a situação fosse inversa, ele jamais teria perdoado a Serena. Ele nunca perdoava a Serena. Inclusive, quando a Georgina tava chantageando ela com aquela sex tape, o único pensamento na cabeça dele era: será que a Serena me traiu? Será que a Serena me traiu? O que, beleza, não acho ruim, não acho. Ai, meu Deus, como ele é mau caráter por ter medo dela, que ela tivesse o traído, beleza, ele ter essa pulga atrás da orelha dele, mas em nenhum momento sequer ele considera o que a situação tá fazendo com a Serena. Em nenhum momento sequer ele se preocupa com ela, como uma menina que ele era tão apaixonado, que ele gostava tanto. E nem só no final é ele que acaba meio que retraindo, como ele ainda termina com ela. Como se ela fosse errada da história. De maneira nenhuma você me convence que o Dan amava a Serena de verdade. E outra, depois que ele começa a gostar da Blair, ele nunca mais trata a Serena. Eu nunca achei que ele tratou a Serena com extremo respeito, mas ele nunca mais respeita a Serena da mesma maneira. Não volta a ser a mesma coisa. Ele não se importa com a Serena de verdade de novo depois daquilo. E aí a gente tem o Nate, que assim, de longe foi um dos caras que a tratou melhor, e isso pra você ver como a barra tava lá embaixo no que diz respeito aos pares românticos da Serena. Obviamente, logo quando a série começa, ela partiu o coração dele, quando eles transaram, ela sumiu. Ali ela não levou em consideração quanto aquele momento significava mais pra ele do que significou pra ela, né? Ela não foi sensível nesse lado, mas eu também acho que o Nate não amava a Serena porque ela era de verdade, ele também amava essa fantasia da mulher ideal que ele criou na cabeça dele, da Serena, porque quando de fato ele fica com ela, ele se cansa dos problemas dela muito fácil. Ele, no fundo, nunca confia na Serena e ele guarda um ressentimento pela Serena ter ficado com outros caras antes dele, etc e tal. E antes, ou ao mesmo tempo, ou depois, na timeline que é um pouco confusa, a gente tem o Dan. Oh, o Ben, confundi. Os dois são muito parecidos. E assim, apesar dele não ter sido tecnicamente um predador na época que a Lily armou pra ele ser preso, tampouco ele teve um comportamento ético. Ele era um homem adulto, passando um monte de tempo fora da sala de aula com a sua aluna de 16 anos, que tinha uma apaixonite por ele, e a qual ele depois afirmou que ele sentia uma atração por ela. Nada legal.
A Serena ter um crush no professor, ainda mais quando é um professor um pouco mais jovem do que a idade ali do que a maioria dos professores costumam ter, é completamente normal, todo adolescente passa por isso. Mas qualquer coisa que aconteça entre um aluno menor e um professor, o ônus da culpa tá única e exclusivamente no adulto ali. E professor, né, que é uma posição de hierarquia. Ele levou ela para uma biblioteca a quilômetros de distância da escola, que se eu não me engano era num outro estado, mas eu não tenho certeza agora. Passou a noite num lugar com ela lá e admitiu que tinha interesse nela. E não adianta, isso não é só antiprofissional, isso é predatório, é nojento, tá? Não, não. Mas não satisfeito, ele tentou destruir a vida dela depois e quando acaba todo esse plano e a culpa fica toda na Juliette, ele ainda fica com ela, namora, sai com ela um tempo. Na minha opinião, ele mereceu todo o tempo que ele ficou na cadeia. Me julguem. Aí a gente tem o Aaron, que a gente descobre que já conhecia a Serena de quando eles eram crianças e, foram para um acampamento juntos, onde eles já eram meio apaixonadinhos e fizeram um casamento de mentirinha. E ele é aquele artista sofrido, incompreendido, que usa cachecol, os marrons o tempo inteiro. Já de cara o tipo de homem que você sabe que vai te tratar mal. Sim, estou estereotipando. A Serena começa a sair com ele, eventualmente ela descobre que ele estava saindo com outras pessoas e, àquela altura, tudo bem, eles não tinham tido a conversa da exclusividade, então tecnicamente ninguém traiu ninguém. Porém, a resposta dele me irrita demais. Eu vou ler palavra por palavra. Ele diz: "Eu posso explicar quem ela é e por que ela estava no meu apartamento ontem, mas a verdade é que ou você sente algo por mim ou não." Excuse me? Ele é horrível, tem zero empatia. Ai, tem um negócio no meu olho, espera aí, gente. Acho que saiu, mas se não saiu, eu vou ter que terminar o vídeo enxergando de um olho só. Ele é horrível, tem zero empatia, não liga pra Serena em aspecto nenhum. Eu espero que a câmera não tenha desfocado. Mas é claro que tudo isso faz ela ficar obcecada por ele e acreditar que ela consegue ter um relacionamento poly, o que é absolutamente ridículo. Serena Van der Woodsen jamais daria certo num relacionamento poly. Ela precisa ter toda a atenção pra ela. Ela gosta de ser a única pessoa no pensamento do cara e ela só consegue sair com um cara por vez, isso é até claro quando ela tá traindo ele. Depois ou antes, eu não lembro, a gente tem o Carter, que é interpretado pelo Sebastian Stan. E, assim, é aí que a gente separa o joio do trigo. Porque ou você é uma pessoa que conhece o Sebastian Stan por Gossip Girl, ou você é uma pessoa que conhece o Sebastian Stan por aquele filminho de super-herói que ele fez aí. É assim que a gente separa os falsos dos de verdade. O Carter, ele era aquele típico personagem bad boy icônico que eles traziam de vez em quando pra poder dar uma esquentada no plot, tipo Georgina, que descansa em paz. E que faz várias coisas horríveis. Mas, surpreendentemente, ele também ajuda a Serena a tentar encontrar o pai dela. Mas aí o pai dela não quer vê-la, é todo um rolê, e eles começam a sair juntos. E, eventualmente, todos os esquemas de aposta que tem um vício em aposta colocam ele numa situação problemática lá, com uma família que é rival da família do Nate. E ela e o Nate, acho que a Blair, acho que a Blair, eles fazem um esquema lá pra tentar salvar a vida dele, no fim eles salvam a vida dele e ele ainda fica com raiva da Serena, porque ele se sente emasculado por ter sido salvo por ela. Então, da próxima vez deixa ele morrer então. Aí nessa época ela volta pro Nate. Porque nesse momento eu achei ótimo. E por último, e definitivamente o pior, a gente tem o primo do Nate, o Trip Vanderbilt. E o Trip não só era da família Vanderbilt, como ele era da vida política e ele era casado quando ele aparece na série. Mas ele descobre que ele não ganhou as eleições por causa de alguma coisa lá que a esposa dele, a Maureen, faz pra ele ganhar, que eu não lembro o que que é. Então não era porque ele foi competente na campanha, o que ao mesmo tempo eu não entendo como ele espera ser competente na campanha quando ele não vale nada. Mas enfim, essa não era a natureza dele. Ele era um cara bom, ele era um cara honesto, exceto dentro do casamento dele, porque aí ele fala pra Maureen que eles vão continuar casados, mas ele vai se afastar dela e ele começa um caso com a Serena. Mas a questão é que quando a Maureen descobre, ela nem fica tão revoltada assim. Ela fala pra ele que isso é normal, várias pessoas na política têm casamentos de fachada, ela não liga, desde que eles mantenham essa fachada em público, porque ela quer ser primeira-dama um dia. Ela espera que apoiar ele vai levá-lo até a Casa Branca. Mas o que que ele faz? Ele conta pra Serena que, na verdade, ele não tem nenhum plano de se divorciar da esposa e viver o final feliz com ela? Claro que não. Ele mente pro Serena, que ele não vale nada. E aí eles vão pra uma cabana, passar um fim de semana juntos e tal, escondido de todo mundo. E a Maureen, eu lembro como aparece por lá, conta pra Serena que ela sabe de tudo, que ela e o Trip têm esse acordo, blá blá blá, a Serena fica puta, cai em si, né?
que ela estava brigando com a família dela por causa desse relacionamento, ela chega: "É, realmente, acho que as pessoas tinham razão", resolve terminar tudo com ele, pedir pra ir embora. Indo embora, ele sofre um acidente de carro e ele tem a maravilhosa decisão de, pra salvar sua própria pele, pra que ninguém descubra que ele esteve num acidente de carro com a amante, ele coloca a Serena desacordada, toda machucada, no banco do motorista pra parecer que era ela quem estava dirigindo e foge. Deixa ela pra morrer. E assim, eu falei desacordada, machucada, ela estava basicamente entre a vida e a morte. E ele nunca enfrenta consequências por isso. Não somente isso, quando ele aparece de novo, se eu não me engano, na 5ª temporada, o avô deles, né, do Nate e do Trip, tá colocando um contra o outro, e aí ele arquiteta pra matar o Nate, né, porque ele manda um cara mexer no carro do Nate pra ele sofrer um acidente, possivelmente morrer, mas quem entra no carro são a Blair e o Chuck, ele sofre um acidente, e é aí que a Blair perde o bebê. E é por isso que o Trip é o pior, absolutamente pior namorado que a Serena tem na série, que ele é simplesmente um assassino. Mas, dito tudo isso, ao contrário à opinião popular, eu não acho que a Serena é uma pick me girl. Deixe-me explicar. Eu acho que ela é escrita pra parecer uma, mas quando a gente tá analisando a personagem, como se ela fosse uma pessoa existindo e olhando pra toda a história dela, eu não acho que a Serena é uma pick me em si, vindo do entendimento que pick me girl é uma mulher que se auto-intitula como "eu não sou igual às outras garotas" pra chamar a atenção dos homens. Eu não tenho uma seção do vídeo dedicada à carreira da Serena, por exemplo, porque eles só escreviam ela pra ser objeto romântico de alguém, né, eles só davam pra ela esses vários pares românticos que ficavam ali por 2 episódios e depois sumiam. E depois que o produtor original que planejou, que deu início à série saiu, ficou muito óbvio como eles queriam que a Serena fosse apenas essa imagem da promiscuidade, uma garota que é só uma casca, que não tem conteúdo, e libertina. Mas ainda assim, olhando pra trajetória da Serena, a gente consegue ver que toda essa obsessão dela pelos caras vem do abandono parental, vem da necessidade dela de suprir um vazio dentro de si, vem dessa necessidade dela de precisar de querer uma atenção que ela nunca recebeu, um cuidado, um carinho, sobretudo quando a gente vê que ela procura quase sempre homens mais velhos, é quase como se ela quisesse um cuidador, né, não um pai, só o pai e o homem, mas um pai ou uma mãe, alguém que cuide dela. E principalmente que ela tem muito medo de ficar sozinha. Então, eu não considero a Serena uma pick me girl propriamente dita, porque eu não acho que ela faz isso pra conseguir a validação masculina especificamente. Eu acho que a questão dela é que ela acha que ela só tem valor se ela tiver a validação de um cara. Eu acho que a questão da Serena é que ela quer ser amada, ela quer ser vista como mais do que um objeto sexual. E eu acho que isso é o oposto da pick me. Inclusive, eu acho que se ela não fosse hétero, não mudaria em nada o comportamento dela. Ela continuaria pulando de parceiro em parceiro, seja qual fosse o gênero ou escolha sexual dessa pessoa. Inclusive, todos os períodos da série onde ela e a Blair estão em bons termos, estão se dando bem de verdade, ela é muito menos obcecada pelos caras. Não significa que ela não tem um parceiro romântico, mas ela é menos obcecada por eles. Porque ela recebe ali dessa amiga a afeição que ela tanto procura. Eu diria que a Blair é muito mais insegura e busca muito mais validação masculina do que a Serena em si. A Serena, ela quer amor. Seja de quem for que for dar amor pra ela. Algo que eu sei que muita gente não vai gostar de ouvir, mas é a verdade. É que eu acho que muita gente odeia a Serena simplesmente porque sente inveja dela. É muito fácil a gente apontar pra um homem e falar que ele é misógino, mas é muito difícil perceber que a maioria de nós mulheres também somos em muitas situações. E algumas mulheres odeiam mulheres lindas só porque elas são lindas. Eu sei, vai parecer que eu tô falando uma extrema bobagem, mas fica comigo, segura minha mão aqui. Existem mulheres famosas, tanto personagens quanto pessoas reais, que são muito lindas e são extremamente odiadas. E essa mulher pode ser gentil, bondosa, fazer coisas legais pelos outros, pode simplesmente nunca ter feito nada de horrível, mas porque a grande maioria de nós tem essa insegurança com a nossa própria imagem, que às vezes nem vem de dentro da gente, mas vem do conceito do padrão de beleza da sociedade e tal, a gente acaba automaticamente categorizando uma mulher que é linda dentro desse padrão de beleza como uma pessoa cruel ou má ou burra. No fundo, a gente quer ver mulheres lindas sofrendo tal como os homens querem. E a gente assume que só porque uma mulher é linda, instantaneamente ela não teve dificuldades na vida, ela não teve traumas,
ela não teve obstáculos. E eu não tô dizendo que privilege não existe, existe, mas ninguém é isento de ter sofrido porque é bonito ou não. Ninguém é isento de ser mal porque é bonito ou não. Mas muitas de nós torcemos para que uma mulher linda, padrão, seja má, faça algo de errado, para que a gente possa justificar esse ódio contra ela. E isso, para mim, nos torna pior do que os homens que odeiam mulheres. Um ótimo exemplo que eu posso pegar é a atriz Sydney Sweeney. Absolutamente tudo o que essa mulher faz é criticado e a sua grande maioria são mulheres criticando ela. E você pode argumentar que ela teve um deslize ou outro ao longo da carreira dela, mas ela nunca fez nada tão horrível que justifique a gama de ódio que ela recebe. Só pra te dar um exemplo, eu estava vendo no Twitter, alguém postou que alguma página, assim, de coisas de celebridade postou que ela tinha postado um vídeo dela com o ator que vai contracenar com ela na adaptação do livro A Empregada para o cinema. E era um vídeo desse ator levantando ela, acho que com uma mão só, tentando levantar ela com uma mão só e colocando ela no ombro dele. É um vídeo bonitinho, engraçadinho, normal. Assim, honestamente, o vídeo não tem nada de sexual, não tem nenhum tom de sexual. E ela tá até usando moletom nesse vídeo, não tá nem, tipo, arrumada ou vestindo nada, assim, provocativo. Mas o primeiro comentário que eu vi foi de uma mulher dizendo que ela sempre usa conotação sexual pra promover os filmes que ela faz, junto com o ator que interpreta o parceiro romântico dela. E me vieram 2 reações, a primeira foi: "E se ela usasse, o que é que tem?" Claramente vem de gera discussão, uma vez que você tá falando sobre. Mas minha segunda reação foi: "Isso nem é verdade." Ela de fato usou isso pra promover aquele filme Anyone But You, que eu esqueci como é que é o nome em português agora, que é com Glenn Powell, mas foi a única produção da qual ela participou que eu me lembro dela ter feito isso. E a Sydney Sweeney, a essa altura da carreira dela, já fez várias outras coisas, inclusive Euphoria, que eu honestamente nunca vi ela promovendo com conotação sexual com o Jacob Elord, por exemplo. Então, assim, é a prova de que não importa o que ela faça, se ela se cobre, se ela bota decote, se ela posta um vídeo com provocativo ou se não, simplesmente sempre vão encontrar uma maneira de criticar o que ela tá fazendo. E é única e exclusivamente porque ela é uma mulher bonita. Não tem outra razão. Mas voltando para o nosso vídeo, para o roteiro. Todos os personagens de Gossip Girl eram bem novos no começo da série e continuam relativamente novos ao longo dela. Apesar, mais uma vez, da ideia, da estética da série ofuscar meio que isso por causa do comportamento das situações onde eles estão, né, do estilo de vida em si. Então, eu não entendo por que as pessoas pegam o fato da Serena não ter uma carreira, não ter uma ideia do que ela queria fazer com o futuro dela, como uma grande falta de personalidade. Eu acho bastante normal, na verdade, durante os anos da vida que mostra deles ali durante o período da série. Tipo, ensino médio, final do ensino médio, os primeiros ali o começo dos seus 20 anos, você não ter muita ideia sobre o que você quer fazer, principalmente quando a gente olha pela ótica de ser herdeiro de uma fortuna e nunca precisar trabalhar. Ela nunca precisaria ter uma carreira ou um objetivo na vida se ela não quisesse. A mãe dela não tem carreira ou objetivos. Nunca teve. Ela pode só viver tranquilamente que o dinheiro vai estar ali por gerações. Mas além disso, e muito mais importante, ninguém nunca perguntou a Serena o que ela gostava, sabe? Ninguém nunca perguntou pra ela quais eram as paixões dela, pelo que ela se interessava. Ela era sempre só dita o que fazer. Quando eu terminei o meu ensino médio, por exemplo, eu queria me formar em letras e jornalismo, e eu não poderia estar mais longe dessa carreira do que eu tô agora. Isso é só pra provar que você ter um norte quando você tá nessa idade, quando você sair do ensino médio, não quer dizer nada. Não quer dizer que você vai seguir naquela carreira, não quer dizer que aquilo vai dar certo, ou não quer dizer que, sei lá, que você tem muita ideia do futuro que você quer, porque quem é que tem ideia do futuro aos 17, 18 anos? E honestamente nenhum deles ali tinha alguma ideia de carreira, ou sabia o que estava fazendo da vida. Eles
abdicavam de ser adultos e assumiam cargos que eram dados de mão beijada para eles, de bandeja, graças a todos os privilégios que eles tinham. E até mesmo o Dan usufruiu de várias vantagens do privilégio de ser parte daquele grupinho, do pai dele ter casado com a Lily, etc e tal. Essa ideia de que a Blair, ou o Chuck, ou o Dan até, trabalhavam duro e a Serena não, e que a Serena era só um rosto bonito, é muito risível. Primeiro porque, na comparação entre a Serena e a Blair, ambas são lindas, ambas vêm de fortunas generacionais, ambas só chegaram em qualquer lugar por causa do nome delas, de quem elas são. Ou seja, por causa de nepotismo e dinheiro. Sem contar que a Serena estudava na Constance junto com a Blair, que, apesar dos pesares, era uma escola super exigente e se orgulhava do rigor que tinha na educação. Justamente era por isso que a Jenny estudava lá, porque os pais dela queriam que ela tivesse uma boa educação. Então, ainda que a Blair fosse um pouco mais concentrada em estudar, o que eu acho que isso é no mínimo relativo, porque a gente não vê necessariamente a Blair concentrada em estudar, seria um pouco impossível que a Serena não fosse inteligente ou que ela não fosse tão esforçada quanto para permanecer ali naquela escola. Ou ela seria expulsa da escola. E, tipo, a Blair só entra na NYU por causa das conexões do Cyrus, o padrasto dela. E ela só se torna CEO da empresa da mãe porque a empresa era da mãe. Se não me engano, ela nem termina a faculdade. Além disso, ela só vai pra Colômbia, depois que ninguém a idolatrava na NYU e ela fica decepcionada lá, porque o Chuck move os pauzinhos pra colocar ela lá. E isso vale pra todos os outros também. O Chuck recebe o império dele do pai. O Nate, poderíamos argumentar que é o que mais trabalha pelas coisas, uma vez que ele perde, o pai dele perde dinheiro e é preso e tal, mas ele também só consegue muitas coisas por causa do nome dele, Vanderbilt. Então, assim, exceto por alguns gostos e hobbies, a Serena e a Blair não eram assim tão diferentes quanto as pessoas gostam de fazer parecer. A Serena conseguia muitas coisas porque ela era linda assim, mas a Blair era tão linda quanto. A única diferença é que a Serena conseguia as coisas porque ela tinha carisma. E isso sim é uma habilidade que te leva muito longe. Ela tinha uma personalidade simpática, uma personalidade que as pessoas gostam de passar tempo junto. E era isso que faltava na Blair. E goste você ou não, isso te leva longe na vida profissional, a sua capacidade de criar relacionamentos com as pessoas e fazer networking. Muita gente que talvez você considere incompetente em si, vai subir na carreira, às vezes vai passar na sua frente, porque tem essa habilidade social de criar relacionamentos. E isso vai impulsioná-las. Eu acho a Serena maravilhosa na primeira temporada porque ela é muito interessante. Ela é carismática, ela é divertida, ela é misteriosa e ela esconde um segredo. A storyline dela na primeira temporada é muito boa, ela tem começo, meio e fim, ela tem sentido. Ela é uma menina má que fez algo errado e agora tá nessa jornada de redenção. E no final da temporada tem esse grande plot twist onde a gente descobre que a Serena acredita, pelo menos, que ela matou alguém, que ela foi participante na morte de alguém. E que foi isso, na verdade, que motivou toda a mudança dela e não o fato dela ter dormido com o namorado da amiga. E é incrível porque, primeiro, era algo que ninguém esperava nessa série, mas também acrescenta uma camada à personagem, dá mais complexidade a ela. Obviamente, torna ela mais interessante de se assistir. E também te dá toda essa perspectiva sobre as motivações dela de querer ser essa pessoa certinha. Porque ela estava lá consciente de todo o seu privilégio e como isso levou ela para esse caminho de destruição. E que o único final para o caminho que ela estava seguindo era ter o mesmo destino que o Pete. Porém, a partir da primeira temporada, depois da primeira temporada, o plot da Serena é só ladeira abaixo. Depois que ela termina com o Dan na segunda temporada, ela nunca mais volta a ser a mesma. E ela passa o resto da série constantemente buscando essa mesma validação que ele deu pra ela. Entre esse caminho de redenção de ser uma boa pessoa e voltar para os mesmos hábitos da antiga Serena, mas o plot dela nunca mais volta a ser coeso da mesma maneira que foi na primeira temporada com o produtor original. Infelizmente, eles cada vez mais ao longo da série só usam a Serena como um meio de mostrar os interesses amorosos e apelar ali pro sexo dentro da série pra trazer view. Então ela acaba nunca sendo desenvolvida pra além do objeto sexual. E eles nem tentam fazer com que ela seja uma personagem mais gostável, como na primeira temporada. Mas o muito interessante é que quando a Serena decide passar o verão com a Cissy na Califórnia, ela encontra um cara, ela encontra um cara quando ela tá andando na praia, e ela também fala que ela se identifica com esse livro mais do que ela
gostaria de admitir. E o interessante é que esse livro conta a história de um casal que se desilude, se destrói enquanto navega pela vida hedonista da alta sociedade da era do jazz. A Serena se identificar com esses personagens reflete muito o conflito interno dela, de se deixar consumir por aquele mundo brilhoso do Upper East Side. E o mais curioso também é que a protagonista desse livro, a Gloria, ela é uma mulher definida apenas pela sua beleza, pelo seu charme, né? Mas, tal como a Serena, essa beleza dela acaba se tornando a cela, porque as pessoas não enxergam ela pra nada além disso, que é justamente o que acontece com a Serena. E também algo muito interessante que acontece com os personagens desse livro é que eles nunca escolhem a si mesmos e por isso eles acabam se destruindo. E nessa mesma época, antes de decidir fazer essa viagem pra ficar um tempo com a Cissy, a Serena diz pra Blair que ela estava escolhendo a si mesma. O que me faz pensar que essa metáfora foi colocada ali de maneira proposital. Então me deixa muito triste que eles, apesar de terem feito isso, não tenham continuado a desenvolver a personagem dentro desse conceito, que seria muito interessante. E eu acho que a melhor maneira de concluir essa minha tese, por assim dizer, da Serena, é com um quote, com um trecho de um artigo que eu encontrei chamado The Fantasy of Serena van der Woodsen, da Crisinda Lynch, que diz: ainda assim, mesmo com o desenvolvimento do arco e do estilo de Serena, passando de uniformes escolares e vestidos brilhantes para roupas de trabalho, ela nunca consegue encontrar o meio termo entre a garota cheia de culpa que fugiu do casamento do Shepard e o objeto idealizado que o seu primeiro amor, Dan Humphrey, criou. Ela não consegue deixar de retornar repetidamente para o Dan, para a fantasia que ela tanto quer ser, a validação que ela anseia depois de anos ouvindo que ela é bonita e sexy e nada mais. Por mais que Gossip Girl ame sexualizar a Serena, a série nunca permitiria que ela continuasse sendo a Serena má, a Serena depravada. Não, Serena deve se tornar a Serena boa, a Serena dourada, a Serena controlada, devidamente casada e colocada no lugar. Afinal das contas, a Serena é uma menina jovem, linda, que foi sexualizada desde a infância, que nunca mereceu nada que ela ganhou na vida, e meio que sabe disso e sente um pouco de síndrome do impostor, que foi abandonada pelos pais e passa a série toda buscando um senso de paixão e pertencimento, por um propósito para ser respeitada. E eu não acho que em momento algum ela tenha encontrado isso. Bom, é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que no mínimo tenha trazido uma perspectiva diferente para você a respeito dessa personagem. Mas comenta aqui embaixo o que você acha sobre a Serena de Gossip Girl, se existem outros pontos relevantes que eu acabei não trazendo nesse vídeo que você gostaria de falar aqui e iniciar essa discussão sobre o personagem. Eu acho que ela é muito legal da gente pegar pra discutir, principalmente porque, como eu falei, nesse vídeo inteiro, eu acho que a Serena é mais do que o básico e o óbvio que a gente enxerga, assim, que dá de cara com a série. Comenta aqui embaixo também que outros personagens você gostaria que eu trouxesse aqui, seja de Gossip Girl ou não. Claro que eu vou trazer um vídeo da Blair, já está ali nos seus preparativos, no seu início de produção, pode ficar tranquilo. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar um like se você gostou desse vídeo, me seguir no Instagram também e todas as outras redes sociais minhas, se você quiser me acompanhar, estão aqui na descrição do vídeo. Um beijo e até segunda-feira que vem.